Quando você investe em renda fixa, o que você acha que você está fazendo? Deixando seu dinheiro seguro? Que ele está armazenado num cofre invisível dentro do banco? Bom, a pergunta certa é: para quem você está emprestando? Porque quando você deixa seu dinheiro no banco em qualquer investimento, principalmente em renda fixa, você está emprestando ele para alguém. Então, se você acha que todo investimento de renda fixa é emprestar dinheiro para o banco, você está enganado. Então, toma cuidado, porque você pode estar tomando muito risco sem saber. Meu nome é Alex Larara, sou estrategista de investimentos e há quase 20 anos eu estou no mercado financeiro. Nesse tempo todo no mercado, eu já trabalhei com carteiras de renda fixa, tanto no Brasil quanto no exterior. E hoje eu quero falar com você um pouco mais sobre detalhes dos investimentos em renda fixa que você precisa considerar na hora de montar sua carteira. Então, se você gostar desse tema, procura a playlist aqui no canal de carteira de renda fixa, onde você vai aprender mais detalhes sobre montar sua carteira, e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos novos. Se a renda fixa fosse 100% segura, não existiriam empresas que fazem análise dos títulos de renda fixa e da capacidade de pagamento das empresas para dizer se aquele crédito é bom ou ruim. Você concorda? Na prática, quando você compra um título ou um investimento de renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para alguém, com uma condição que já foi pré-estabelecida, então você tem mais previsibilidade do seu retorno. Mas isso não significa que seu dinheiro não está em risco. E quando você empresta através de um investimento de renda fixa, existem geralmente 3 principais tipos de tomadores desse dinheiro. O primeiro é o nosso país. Aliás, qualquer país. A maioria dos países tem algum tipo de dívida e emitiu títulos de renda fixa para captar recursos e financiar os seus gastos que são acima da receita, assim como acontece muito comumente aqui no nosso Brasil, né? O segundo tipo de tomador são bancos. Então, instituições bancárias, elas geralmente tomam empréstimos e emitem títulos para captar recursos das pessoas físicas. Você não acha que o banco empresta o dinheiro que ele tem em caixa, né? E o terceiro tipo de tomador são empresas não financeiras, empresas não bancárias ou não financeiras, que seriam empresas, por exemplo, do setor de alimentos, de infraestrutura, indústrias, comércio, diversos tipos de empresas que não atuam no setor financeiro. As do setor financeiro têm uma regulamentação específica delas, uma fiscalização do Banco Central diferenciada, por isso que elas são tratadas de forma diferente também na hora que emitem esses títulos de renda fixa. Agora, independente do tipo de empresa para qual você empresta, é importante você saber qual é a capacidade de pagamento dessa empresa. Só para a gente nivelar rapidamente aqui uma terminologia, você que empresta o dinheiro é o credor e a empresa que toma o seu dinheiro emprestado é o tomador. Então, quando você investe, por exemplo, num título de um banco, aquele banco é o tomador e você é o credor. E na hora que você investe, geralmente você olha se o preço ou a rentabilidade oscila muito para dizer se aquele investimento é arriscado ou não. Só que no mundo da renda fixa, isso é diferente. E por que isso é diferente? Porque o risco maior não está simplesmente na variação do preço. Como eu falei no início do vídeo, geralmente títulos de renda fixa, que são também conhecidos como títulos de dívida ou títulos de crédito, eles possuem já uma característica na sua rentabilidade que ela é pré-determinada, seja pré-fixada, pós-fixada, não importa. Mesmo que seja um índice misturado entre pós e pré, ainda assim as condições de rentabilidade elas já são pré-estabelecidas no início do investimento, então você já consegue de antemão ter mais ou menos uma ideia de quanto você vai receber no final. A questão é, será que a empresa que tomou o dinheiro emprestado de você vai ter capacidade de te devolver esse dinheiro? Por exemplo, o nosso governo, ele tem uma capacidade gigante de arrecadação de recursos. Por quê? Porque ele impõe impostos, né? Aí o nome, impostos. Então, o governo coloca os impostos na população, arrecada dinheiro e esse dinheiro, parte dele, vai ser usado ou pode ser usado para pagar a dívida que o governo tem. O que é essa tal dívida que o governo tem? São os títulos do Tesouro que foram emitidos para captar recursos para o governo. Agora, existem empresas, vamos pegar aqui como exemplo, né? Se uma empresa como a Lojas Americanas tiver a sua receita que não é estável, né? A Lojas Americanas ou qualquer outra empresa geralmente tem uma variação nas suas receitas que ela não controla, ela não pode impor o preço que ela quiser, ela não consegue vender o quanto ela quiser a hora que ela quiser. Então, a sua receita, que é mais limitada do que a do governo, por exemplo, ela vai ter um risco maior de não ter dinheiro lá na frente para arcar com os custos da dívida que ela emitiu. Então, se a Lojas Americanas ficar sem dinheiro de receita de vendas para poder pagar os seus custos, as suas despesas, e no final das contas, ou no meio do caminho, pagar também as suas dívidas, então ela vai entrar em calote, ou em default, como a gente diz no mercado. Na hora que qualquer empresa perde sua capacidade de gerar receita, abater todos os seus custos e despesas e ainda fazer sobrar dinheiro,
ou seja, gerar uma receita, um lucro operacional, ela começa a perder sua capacidade de pagar suas dívidas. Sendo assim, o custo dessa dívida dela vai ter que ser muito alto, porque ninguém vai querer emprestar dinheiro para ela. Mas a gente já vai entrar mais no detalhe desse assunto em outros vídeos, mas também talvez eu fale um pouquinho mais no final desse vídeo. Então, é como se você emprestasse seu dinheiro para um amigo, nesse caso não é um amigo, né, é uma empresa, e você tivesse que avaliar qual é a capacidade que ele tem de pagamento. Se esse seu amigo ficar desempregado, ele não tem como te pagar essa dívida de volta, você concorda? Agora, para você mitigar os seus riscos de não saber avaliar melhor os seus investimentos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você conferir os próximos vídeos dessa série da carteira de renda fixa ou mesmo de outras séries que já foram publicadas aqui no canal. Beleza, Alex, mas então como que eu sei que é seguro fazer um investimento nesse título de renda fixa? Existem dois conceitos fundamentais para você que quer investir em renda fixa. O primeiro é investment grade. Quando você investe numa empresa que é investment grade, ou seja, grau de investimento, isso significa que aquela empresa tem baixo risco de crédito. Então, se a empresa tem baixo risco de crédito, significa que a dívida dela, o crédito dela, é de altíssima qualidade. Ou seja, quando você olhar ali no ranking, né, existe uma tabela de rating em que é marcado qual é o grau de risco daquela empresa. Quando ela é grau de investimento, significa que ela está mais para cima nesse grau, que seriam 3As, 2As, 1A e até mesmo Triple B, que a gente chama, né, Triple A. Isso foi, né, aportuguesado no AAA, mas originalmente são os AAA e Triple B. O segundo conceito é Junk Bond ou High Yield. O Junk Bond seria o título de renda fixa lixo, digamos assim, né? Que é aquele que tem um risco de crédito muito alto ou uma qualidade de crédito baixa. Se ele tem uma qualidade de crédito baixa, então ele não vai ter aquela nota igual o grau de investimento. Ele não vai ter aquela nota de 3As ou mesmo Triple B. Ele já começa a ter uma nota de 2Bs, 1B, até mesmo 3Cs, né, Triple C. E o High Yield, que é a outra expressão que a gente usa para esse tal Junk Bond, é mais comumente inclusive usada do que o Junk Bond. O High Yield significa taxa alta. Por quê? E aqui vai um hack muito importante para você que gosta de investir em renda fixa. Quando você vê a oscilação do preço ser baixa, não significa que aquele título tem baixo risco. Apesar das ações oscilarem muito mais do que os títulos de renda fixa, ainda assim, o título de renda fixa tem uma coisa mais elevada do que as ações, que é o risco de crédito. O risco de crédito indica a capacidade daquela empresa em cumprir ou não com as suas obrigações de dívida. Então, se essa empresa tiver uma baixa capacidade de pagar suas dívidas, então ela vai ser High Yield ou Junk Bond. E esse High Yield, que é a taxa alta, é porque como ela tem uma capacidade de pagamento baixa, então ela necessariamente tem que oferecer para os investidores uma taxa mais elevada, porque senão ninguém vai querer investir no título dela, você concorda? E aquele tal de FGC? Antes de eu falar da FGC, já se inscreve aqui no canal e deixe seu like se você está gostando do vídeo, para que outras pessoas aprendam mais sobre investimentos e elas se informem e não sejam enganadas nem pelos assessores, nem pelos bancos. O Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC, que ele é muito utilizado pelos bancos para promover os seus CDBs na hora de vender eles, ele é um fundo que de fato traz uma certa segurança para o investidor. Só que ele não garante todos os títulos de renda fixa, então fique esperto com isso. O FGC só garante títulos de renda fixa de emissão bancária. Ele não garante aqueles títulos que foram emitidos nem pelo governo e nem por empresas não financeiras ou não bancárias. Agora, para você saber o que está por trás do seu investimento de renda fixa, vai depender do tipo de título de renda fixa que você comprou. Eles têm diversas siglas no mercado, inclusive. CDB, LCA, LCI, CRA, CRI, LF, LFT, né? Não vou deixar de fora a LFT. Todos esses têm por trás um emissor. E de acordo com esse emissor é que você vai ter uma garantia do FGC ou vai ter uma maior ou pior qualidade no risco de crédito. E isso eu vou deixar para aprofundar no próximo vídeo. Opa, e antes de você ir embora, deixa aqui nos comentários qual título de renda fixa você já investiu ou em qual título de renda fixa você investe hoje e me diz se você sabe qual é o risco por trás desse título de renda fixa. Até o próximo vídeo!